Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Vamos para a palavra de Deus hoje, pessoal? Vamos abrindo a nossa Bíblia Sagrada sem mais delongas. 1 Samuel capítulo 14. Texto antigo, antiguíssimo, mas a revelação da palavra extremamente atual. É para os dias de hoje. 1 Samuel 14, a partir do versículo 1, fala assim a Bíblia: Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está daquela banda. Porém não o fez saber ao seu pai. Então você vê que o Jonatas, que era o filho do rei Saul, ele estava extremamente disposto a batalhar, a ir para a guerra. Só que ele não encontrava ninguém com a mesma fé que ele, até que ele encontrou esse aprendiz dele, né? Um aprendiz, um obreiro, um assistente, que levava as armas. Então ele encontra alguém na mesma fé que ele. E nesses dias que nós estamos vivendo, esses dias de guerra, esses dias de luta na nossa mente, luta no nosso corpo, luta dentro de casa, luta financeira, esses dias de guerra, você tem que achar pessoas de guerra para batalhar junto com você. E eu não estou querendo jogar ninguém contra o seu pai, jogar ninguém contra a sua mãe, a sua familiar, nada disso. Mas você vê que ele não fala com o pai dele. Pastor, mas por que ele não falou com o pai dele? Inclusive o pai dele, ele era rei, o pai dele era o rei Saul. Por que ele não fala, pastor? Por causa do versículo próximo, versículo 2. Estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira, que estava em Migron. E o povo que havia com ele eram 600 homens. Os soldados que era para entrar em batalha, esses 600 soldados que eram para ir lutar contra os filisteus, você vê registrado na Bíblia que eles estavam sentados debaixo de uma romeira. Isso aqui é um posicionamento de acomodação, é um posicionamento de descanso. Em outras palavras, eles estavam esperando que Deus fosse fazer alguma coisa contra aquela batalha que eles estavam enfrentando. E o Jonatas não podia entrar em comunicação com o pai dele. O pai dele ia jogar um balde de água fria nele e dizer: você está louco, você está maluco, você não pode fazer um negócio desse. Então muitas vezes você não consegue ter contato até mesmo dentro da sua própria casa, que as pessoas não estão na mesma fé que a sua, as pessoas não estão no mesmo entendimento que o seu, mas você sempre vai encontrar alguém de guerra junto com você. E você sabe que é bonito essa história, que humanamente falando parece que o Jonatas, ele é meio suicida, né? Por que suicida? Porque ele está indo, ele e mais outro rapaz, né, moço, um rapaz, eles estão indo para lutar contra o exército, pessoal. Eles estão indo para lutar contra um exército muito mais numeroso, que eles estão uma dupla, né? É uma dupla lutando contra o exército. Aí alguém pode dizer: pastor, isso aí é história de filme. Não, isso aqui é Bíblia. É Bíblia. Então a ousadia desses homens, a intrepidez deles, o atrevimento deles é de chamar a atenção. Não só do Jonatas, mas do cidadão que aceitou ir junto com ele, esse moço, como diz. Então vou ler o versículo 1 e o 2 agora, vai ficar muito mais claro para você, quer ver? E sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que levava as armas. Então você tem que andar junto com pessoa de guerra. Ele diz: porém não fez saber ao seu pai. E estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira, que estava em Migron, e o povo havia com ele uns 600 homens. Então você vê que eles foram para a batalha, essa dupla dinâmica, né? Eles vão lutar contra os filisteus. E o próximo versículo 3 é muito forte. Olha só o que diz o versículo 3 agora, ó. E Aias, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode. E agora é forte que eu vou te falar, hein? Porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. Isso aqui é uma coisa séria, pessoal.
Isso aqui é uma coisa extremamente séria. Você vê que ninguém ficou sabendo. De vez em quando a gente é muito bocudo, a gente acaba falando muitas vezes da nossa fé para os outros e dá problema. Você lembra que na Bíblia Sagrada o Neemias, ele não contou nada para ninguém e ele conseguiu finalizar o muro. Aquele muro que tinha sido quebrado e queimado a fogo, ele conseguiu fazer a construção porque ele não abriu a boca para ninguém. Agora você já vê o José na Bíblia Sagrada. O José deu com a língua nos dentes ou não deu? O José começou a falar muito, falou demais. Aí o José foi jogado no poço, foi rasgada a roupa dele, ele foi vendido como escravo para o Egito, e aí ele acabou indo para o Egito. Depois lá na frente, ele se torna o governador, mas ele atrasou bastante a vida dele. Por quê? Porque falou demais. Então você vê que ninguém sabia. O Jonatas saiu e só quem sabia com ele era esse pajem de armas, esse auxiliar que também era de guerra junto com ele. E aí no versículo 4 diz: e nas passagens pelas quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, desta banda havia uma penha aguda, e da outra banda uma penha aguda, e era o nome de uma Bozês e o nome da outra Sené. Aí você diz: pastor, por que tem os nomes das pedras? Porque uma significa escorregadia e a outra significa afiada. Então o caminho que ele estava pensando em ir até a guarnição dos filisteus e lutar contra os filisteus era um caminho escorregadio e afiado. Você imagina, a qualquer momento ele podia cair, e a qualquer momento ele podia se machucar. E muitas vezes é assim. O caminho que nós estamos vivendo hoje é um caminho escorregadio. O caminho que nós estamos vivendo hoje é um caminho afiado que pode machucar muita gente e tem machucado as pessoas. Mas o que eu quero falar para você é muito mais sério do que você possa imaginar, porque você vai ver claramente na Escritura Sagrada, você vai ver claramente na Bíblia aqui escrito que ele estava indo lá por causa de ousadia, de fé. E se tem uma coisa que agrada a Deus, em Hebreus 11 versículo 6 fala, olha só o que diz em Hebreus 11, 6: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Diga aleluia, Jesus. Então você vê claramente que o que agrada a Deus não é o medo. O que agrada a Deus não é, sabe, você ficar acuado, você ficar escondido. Mas o que agrada a Deus é você fazer o que Ele está fazendo, é ir para cima do inimigo, é você ir com tudo, é você se levantar contra o inimigo. E eles foram, e agora ele vai falar um negócio que é muito poderoso. Ele vai explicar a fé dele agora. Olha só o Jonatas explicando a fé. 6: e disse, pois, Jonatas ao moço que levava as armas: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. A circuncisão é uma marca feita ao 8º dia no órgão genital masculino, e isso era chamado circuncisão, que foi estipulado lá atrás, ainda quando o Abraão vivia sobre a face da terra. Então você vê, a circuncisão uma marca, e ele disse: esse pessoal não tem a marca, nós somos marcados para vencer, nós vamos vencer eles. E hoje essa marca não é mais no corpo do ser humano, hoje essa marca é espiritual. Irmão, você tem a marca da vitória. O inimigo não tem a marca, irmão, para a vitória, é você que tem a marca da vitória. Ah, pastor, eu sou marcado como a zona de risco. Eu sou a zona. Não, você é marcado pelo sangue de Jesus. Você é marcado pela promessa, pela palavra, pela unção, pelo Espírito Santo. Eles não têm a marca, nós temos a marca. E ele falou assim, ó: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos, que eles não são marcados para a vitória. E diz assim, ó: porventura operará o Senhor por nós. Olha só por quê. Porque para com o Senhor não há nenhum impedimento de livrar, quer com muito, quer com pouco. Diga aleluia. Então por que o Jonatas estava indo para essa batalha? Porque ele acreditava que Deus era poderoso para livrar com muito ou com pouco. Para Deus não tem esse negócio. Não, mas as pessoas que estão morrendo são as pessoas obesas, são as pessoas velhas e as pessoas com comorbidade. Irmão, isso não está na Bíblia Sagrada. Você tem que tomar cuidado. A Bíblia Sagrada fala que Deus vai livrar a gente com pouco ou com muito. Pouco sintoma, muito sintoma, a gente vai vencer. Ou está muito difícil ou pouco difícil, Deus é com a gente. Amém, irmão? Quer com poucos, quer com muitos, irmão. Com pouco ou com muito, Deus continua sendo Deus. Ou você acha que Deus deu uma recuada e disse assim: opa, coronavírus, opa? Você acha que Deus deu uma recuada para trás? Não, para Deus não há nenhum impedimento.
não há impedimento, é a gente que coloca esses impedimentos. Nós colocamos esse impedimento, mas pelo que eu vejo, a Bíblia Sagrada não é uma mentira. A Bíblia Sagrada ela é a verdade. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, no versículo 3, falando o seguinte, Romanos 3:3: pois que, se alguns forem incrédulos, ou seja, se alguém não acreditar, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Olha só o que diz o próximo versículo: de maneira nenhuma, sempre seja Deus o verdadeiro e todo o homem o mentiroso. Então diga comigo, Deus é verdadeiro. Irmão, Deus é verdadeiro, Deus é poderoso, irmão. Ou Deus mentiu quando ele entregou Jesus na cruz do Calvário? A Bíblia Sagrada é a mentira? Não, a Bíblia Sagrada é a verdade. Jesus continua curando, irmão. Para Deus não há impedimento de livrar, quer com poucos, quer com muitos. Nós temos que ir para cima do inimigo. A gente não pode ficar sentado igual o Saul debaixo da romeira, esperando, como diz o pessoal lá fora, vendo a banda passar. Eu não posso ficar aguardando e vendo a banda passar. Eu preciso tomar uma posição de ir para cima. Eu preciso ir para cima. Você precisa, mas com quem que você vai para cima? Com pessoas de guerra junto com você. Você não tem que ficar abrindo a boca para todo mundo. Você tem que pegar pessoas de guerra, de batalha contigo. Então eu vou repetir de novo o versículo 6. O Jonatas, ele falou ao moço que levava as armas, pessoa de guerra: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos, que não são marcados, né? Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou... dá um aleluia. Com muito ou com pouco, Deus vai operar de qualquer maneira. Olha só agora, 7. Então o seu pajem de armas, esse rapaz, esse assistente, disse: faze tudo o que tu tens no teu coração, volta e eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. É isso que eu quero, irmão. Eu quero pessoa que ande na mesma linha, na mesma fé, no mesmo espírito, na mesma visão. Se ele fosse falar com qualquer outra pessoa, o que o pessoal ia dizer? Você está maluco, seu doido. Você é suicida? Você quer te suicidar? Te suicida sozinho. Não vou contigo não, você é retardado, você é maluco. Nada disso. Aí eu lembrei de uma coisa, que não precisa de muita gente não, irmão. Não precisa muita gente para ter grandes vitórias não. Jesus, ele falou em Mateus 18:18, Jesus falou o seguinte: em verdade eu vos afirmo, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado. E agora vem, hein? Também eu vos digo que se dois, quantas pessoas precisa? 2. Se 2 de vós concordarem aqui na terra acerca de qualquer coisa que lhe pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Então os 2 concordaram. Ele disse: olha, para Deus não há impedimento de livrar, quer com poucos, quer com muitos, porque Deus vai operar por nós. E ele disse: amém, estou contigo, vamos junto. Acabou, eles vão vencer. Não, pastor, esses caras que são suicidas. Desde quando 2 pessoas vão vencer um exército? Vamos ver se a Bíblia Sagrada ela conta isso. Aí diz assim no 8: e disse, pois, Jonatas, aqui é mais loucura ainda, isso aqui parece uma loucura, quer ver? Ó? Eis que passaremos aqueles homens, então a gente vai chegar diante lá dos filisteus, e nos descobriremos a eles. A gente não vai ficar se escondendo. Nada de ficar se escondendo. A gente vai chegar diante dos filisteus e nós vamos nos apresentar. Nós vamos nos descobrir. Aqui que eu vejo também que se... eu não sei, estou falando de mim agora. Eu, pastor Michael, pessoalmente. Eu não sei, de repente até ir junto com ele eu iria. Mas depois quando ele falasse isso aqui para mim, ó, nós vamos chegar lá e nós vamos se descobrir. Nós vamos mostrar que a gente veio batalhar. Eu não sei se eu falaria para ele assim: caramba, mas assim na cara dura mesmo assim, nós viemos aqui lutar com vocês. 2 contra um exército, humanamente falando, é complicado. Mas qual que era a visão? A visão que ele tinha era essa. O que vai acontecer? O cara vai junto e ele fala assim: ó, e se disserem assim: parai, até que cheguemos a vós, então ficaremos no lugar e não subiremos a eles. Porém dizendo assim: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado na nossa mão, e isso nos será por sinal. Então se eles falarem assim: ó, fiquem parados aí, a gente vai esperar, eles vão descer, a gente vai quebrar eles aqui. Agora se eles falarem: subam até nós, a gente vai subir, e quando a gente começar a se movimentar, a gente começar a subir, Deus vai ser com a gente. E o negócio não era, eles estavam, irmão, você vai ver a condição desses caras. Eles estavam sem condição nenhuma. Você vai ver que a condição deles é totalmente desfavorável. Você quer ver? Olha só, 11. E descobriram-se ambos eles, tanto o Jonatas quanto o pajem de armas, pois a guarnição dos filisteus. E disseram os filisteus: eis que os hebreus saíram das cavernas que tinham se escondido. É isso aqui que o diabo pensa das pessoas, irmão.
O diabo pensa que nós somos pessoas medrosas, que nós nos escondemos. Alguém me contou uma frasezinha agora esses dias aí, uma historinha, desculpa, uma frasezinha. Contou uma historinha que um dia o medo veio e bateu na porta da casa de Jesus, e quem foi atender a fé? Quando a fé abriu a porta, ele viu que não tinha ninguém mais. Entendeu ou não? Quem entendeu o que eu falei? O medo veio bater na porta da casa de Jesus. Quem foi atender, quem era, pessoal? A fé. Quando abriu a porta, o medo olhou, aí Jesus perguntou quem era. Ele falou assim: não é ninguém, foi embora já. Irmão, está na hora, irmão. Está na hora de a gente começar a trocar o medo pela fé. Está na hora de a gente começar a ser mais agressivo. Está na hora de nós nos descobrirmos e mostrarmos que nós somos atrevidos, que nós somos ousados, porque nós sabemos que para Deus não tem impedimento. Quer com poucos, quer com muitos, o Senhor operará por nós. Deus vai nos manter salvos, são e salvos. Só que eu não posso ficar debaixo da romeira junto com Saul. Eu não posso. Se eu ficar debaixo da romeira junto com Saul, eu não vou. O inimigo vai continuar caçoando de mim, dizendo: e aí? Saíram das cavernas que vocês estavam se escondendo? É esse o pensamento que o diabo tem, que o povo de Deus é medroso. E você sabe que numa grande maioria é. Quantos foram lutar lá? Quantos eram? Quantos estavam debaixo da romeira? 600 debaixo da romeira. 2 foram lutar. A realidade é essa, que o povo estava medroso. E aí eles fazem até uma brincadeira agora, os filisteus, 12. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas e disseram: subam a nós e nós vou-lo ensinaremos. Nós vamos dar uma lição em vocês, nós vamos dar uma coça em vocês. Você sobe aqui que nós vamos acabar com vocês agora. Olha o que o Jonatas, quando escutou essa ameaça, o que ele disse. E disse Jonatas ao pajem de armas: sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Diga amém. Quando ele foi ameaçado, ele disse: pois é agora que eu vou subir. Meu irmão, a gente tem que falar, irmão, olha para mim aqui, para você nunca mais esquecer disso. Você que está me assistindo em casa também, nunca esqueça dessa frase que eu vou te falar agora. A nossa atitude tem que falar tão alto, tão alto, tão alto, que a gente não consiga mais escutar o diabo. A minha atitude tem que falar tão alto. Não é a minha palavra, não é o que eu vou falar, mas as minhas atitudes, elas têm que gritar. A minha atitude diante de tudo que está acontecendo tem que ser gritante, mas tem que ser um grito tão alto, aquilo que eu faço, que o diabo não vai conseguir falar mais nada. Ele não vai mais, nós não vamos mais ouvir ele. E a Bíblia diz que eles subiram. Não parece uma maluquice? Vai chegar para esse Jonatas e para esse pajem de armas e vai falar para eles que eles estão loucos. Vai falar que eles têm que vigiar, porque nesses últimos dias a gente está usando bastante essa palavra, né? Não, temos que vigiar. Pelo que eu conheço na Bíblia Sagrada, a vigilância é contra o pecado, contra o diabo é ataque. A gente está usando a palavra vigilância para o diabo. A gente tem que usar a palavra vigilância para o pecado. Você tem que vigiar com aquela mulher, você tem que vigiar com aquele homem, você tem que vigiar para fazer as coisas erradas que você está fazendo. Mas o vigiar numa batalha, será que eu tenho que vigiar numa batalha ou eu tenho que fazer o que eles estão fazendo? E a Bíblia diz agora, no próximo versículo, e agora você vai ver a condição desfavorável que eles estavam. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos. Quem já assistiu aqui o Homem-Aranha? Já assistiu o Homem-Aranha? Meu irmão, você vê que o caminho, ele era escorregadio e ele era afiado. E diz que ele subiu com os pés e com... o negócio era íngreme, irmão. O negócio não era uma ladeirinha. Ele subiu com os pés e com as mãos. Você anda com os pés e com as mãos aqui nesse chão reto? Num morrinho, quando você vai subir, você sobe com os pés e com as mãos? Não, você sobe com os pés. Agora quando o negócio é muito íngreme, como é que você faz? Você escala. Ele escalou 2 homens sozinhos, escalando para lutar com o exército. Será que eu iria junto com eles? Será que se ele me convidasse para ir batalhar junto com ele, será que eu iria, irmão? Eu fico pensando nessas coisas. Irmão, eles treparam na rocha, irmão. Subiram. E agora você vai ver que forte. Olha, não, se você não soubesse da história, você diria o quê? Vai morrer, esses caras vão morrer. São 2 malucos. E a Bíblia diz agora: então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, o Homem-Aranha da Bíblia, né? E o seu pajem de armas atrás dele, e caíram diante de Jonatas, e o seu pajem de armas matava atrás dele. Não entendi, olha só.
O Jonatas ia subindo e os caras lá de cima pulavam. E quando eles caíam, o Jonatas jogava para trás. E o cara que levava as armas metia a espada e matava. Então o Jonatas jogava para trás e o outro matava. Subindo a rocha. Subindo a rocha. Aí que eu vejo porque que o Jonatas e o Davi se apegaram. Que tem uns teólogos que falam umas besteiras, irmão. Tem uns teólogos que falam que o Jonatas, teólogo, né? Fala que o Jonatas e o Davi tiveram um caso. Porque tem uma passagem na Bíblia que diz que a alma do Davi e do Jonatas se apegaram e tal. Quem já viu essa passagem na Bíblia Sagrada? Diz que eles são muito apegados. O que era o apego? É porque os dois eram homens de guerra, de guerra. Quem falou guerra? É isso, eles eram de guerra, irmão. Eles eram de guerra. O Jonatas é maluco, o Davi mais maluco ainda. Eles eram pessoas de guerra, de batalha. E eles subiram, e eles jogando para trás, e o pajem de armas ia matando. Aí olha só que coisa interessante. E sucedeu que esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram uns 20 homens, quase até o meio de uma jeira de terra e uma junta de bois que podia se lavrar. Ou seja, foram praticamente 2.500 metros, 2 quilômetros. 2 quilômetros de subida e ele já tinha matado 20. Irmão, você acha que ele ia parar? Ele não ia parar. Você sabe, irmão, que um exército não tem só 20 homens. Tem mais? Tem mais ou não? E ele foi acreditando. Eu acredito que o Jonatas, ele iria até a morte. Quem acredita também que ele iria até a morte? Ele iria até a morte. Ele foi, só que não precisou ir até a morte. Olha só. Agora todo mundo preste bem atenção, que agora vem a parte forte. E houve um tremor no arraial, no campo e em todo o povo. E também as mesmas guarnições e os destruidores tremeram. E até a terra se alvoroçou. Porquanto, leia para mim, era um tremor? Não escutei, era um tremor? Mas o que foi esse tremor, pastor, que aconteceu? Foi Deus vibrando com a fé deles. Quando Deus ele vê dois caras que nem esse, ele vibra, ele pula no céu. Quem lembra quando aquela atitude do Estevão na Bíblia Sagrada, que ele não negou o Senhor Jesus, e ele ficou ali, ele foi apedrejado, até o Saulo estava por perto. Você lembra como é que ele foi recebido no céu? A Bíblia diz que Jesus tinha se levantado do trono. Quem já leu essa passagem? Jesus tinha se levantado. Quem já assistiu algum dia aqui um jogo da Copa do Mundo? Já assistiu? Quando o Brasil faz um gol, o que você faz? Você salta, você grita, você pula. E quem já saltou e pulou um dia numa casa que era de madeira? Como é que a casa faz? Treme! Deus saltou de alegria pela fé desses caras. E quando Deus salta de alegria, quem vai cair um terremoto é na cabeça do inimigo. Você sabe dois caras também que Deus ele pegou e ele se admirou, e Deus acredita também que ele saltou de alegria pela fé? Foi Paulo e Silas. Abre em Atos 16, 25 aí, ó. Abre Atos 16, 25. É o mesmo episódio, parece que até igual, ó. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Foram presos porque estavam pregando. Foram presos porque libertaram uma moça que estava endemoniada. A moça adivinhava, ela fazia adivinhação, e o Paulo disse: em nome de Jesus, eu te mando que saia dela. O demônio saiu. Aí ela não adivinhava mais nada. O pessoal que cuidava dela perdeu o lucro. Aí eles foram presos, apanharam, foram chicoteados e foram presos. Ao invés de eles chorar e dizer: ah, Jesus, olha só o que acontece, né? Olha só o que acontece depois de te servir, te seguir, a gente foi preso. Nada, oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E agora vem a parte forte: de repente sobreveio um tão grande, de novo terremoto. Deus ele vai mandar o sobrenatural. Mas quando ele vê pessoas que nem Paulo e Silas, quando ele vê Jonatas e os seus pajens de arma, o seu pajem de arma, pessoas que ele não vão parar. E aqui a Bíblia diz que vem um grande terremoto. Conforme você se apresentar nessa luta, vai vir um terremoto muito maior do que você possa imaginar. E não é um terremoto que nem esses do México, da China, do Japão, que mata as pessoas. Não, é um terremoto para livrar você. É um terremoto porque Deus está feliz, Ele quer te tirar dessa situação. Ele vê que você não vai parar. Paulo e Silas iam parar? Não. O Jonatas vai parar? Não. E a Bíblia diz, ó: e veio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram.
Você vê, o terremoto foi só na base de sustentação do inimigo. Aquilo que prende você vai se mover. E se abriram as portas e foram soltas as prisões de todos. E agora, irmão, volta para lá que eu vou finalizar com chave de ouro agora. Será que Deus está alegre com você lá? Ou está dizendo assim, frouxo? Não, sério. Ele está olhando para você como se você fosse um frouxo, ou está saltando de alegria por você? Será que ele está vibrando como se fosse um gol na Copa do Mundo? Gol! Será que Deus está vibrando? E está começando a mandar essa vibração lá de cima aqui para baixo? E está tremendo tudo? O que está acontecendo com você, irmão? O que está acontecendo com a gente? Ou a gente está junto lá com o Saul debaixo da romeira, esperando a banda passar? Diz assim no 15: e houve um tremor no arraial, no campo, em total o tremor de Deus. No finalzinho do 15, e era o tremor de Deus. E olharam, pois, os sentinelas de Saul em Gibeá. E a Bíblia diz assim, de Benjamim: e eis que a multidão se derramava e fugia batendo. Então os filisteus ficaram loucos, irmão. Saíram fugiram para cá, fugiram para lá. Os inimigos começaram a bater em retirada, só por causa desses dois. E outra coisa, Deus deixou matar um, Deus deixou matar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Por que Deus não botou o terremoto logo no primeiro? Porque ele queria ver até onde ele ia. Deus queria ver até onde que o Jonatas ia. E o Jonatas não vai parar. Não vai. Ele é um cara que crê. Quer com muitos, quer com poucos. Não tem impedimento para Deus. Deus é poderoso. Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Deus cura, Deus liberta. Não tem impedimento para Deus. E que o diabo escute isso que eu estou falando. Satanás escute que a gente não vai parar. E quando alguém pensar, ele vai, daqui a pouco ele vai cansar. E vai mesmo, nós somos seres humanos. Vai cansar ou não vai? Mas quando cansar, Deus está saltando. 20 já! E o poder de Deus vai se manifestar. 20! Não foi no primeiro nem no segundo, foi no 20º. E a Bíblia diz assim, diz que o pessoal viu lá no outro lado. Lá o Saul viu, né? O Saul viu, o pessoal ficou olhando os filisteus indo embora. 17: e disse então Saul ao povo que estavam com ele: ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. Fala comigo, quem é que saiu dentre nós? Mais uma vez. Tá, então o pai dele perguntou, né, o rei Saul, viu, faz a contagem para ver quem é que saiu do nosso meio, saiu de nós aqui. E a Bíblia diz, e contaram, eis que nem Jonatas e nem seu pajem de armas estavam ali. Então quer que eu te fale uma coisa forte? Você tem que sair do meio dos medrosos. Você não pode ficar com o pessoal debaixo da romeira. Ele falou assim, o Saul falou assim, viu, faz uma contagem para ver aqueles que estão sentados aqui comigo. Fizeram a contagem e viram assim, só 2 saíram. Foram os únicos 2 que tiveram vitória. Irmão, você tem que sair do meio deles. Você tem que sair. Você tem que sair. Ele disse, o rei Saul: ora, contai e vede quem é que saiu de vós. Quem que saiu daqui? E contaram e não encontraram nem Jonatas nem o seu pajem de armas. Pessoa que é de batalha não fica sentado debaixo da romeira. Pessoa que é de guerra não fica esperando. Vai para cima do inimigo e não para até que Deus aparece. Então Saul disse a Aías: traz-me aqui a arca de Deus, porque naquele dia a arca de Deus estava com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava. Pelo que disse Saul ao sacerdote: retira a tua mão, nem encosta mais na arca, que o negócio está uma gritaria lá. Parecia até que estavam carneando porco. A loucura, irmão. Uma doideira lá, irmão, uma doideira, o pessoal se matando entre eles lá, os filisteus. E diz assim, então Saul e todo o povo que havia com ele se ajuntaram e vieram até a peleja. Irmão, a gente tem que puxar o barco, porque quando os medrosos começaram a enxergar a gente vencendo, aí eles vão pelejar também. Tem gente que não vive por fé, vive por aquilo que está vendo. Por isso que eu estou orando por uma vacina. Nem sei se eu posso falar um negócio desse. Fala ou não fala? A vacina não é para todos. É para as pessoas verem que estão ficando curadas, elas vão sair de casa. Mas não é para todo mundo. Porque tem gente que não está nem aí. Tem gente que é Jonatas.
Tem gente que é pajem de armas, tem gente que é de guerra, mas tem gente que só vai sair de casa quando enxergar vitória. Se não enxergar vitória, vai ficar debaixo da romeira. E diz que não foi só o Saul que saiu para a peleja quando começou a ver os filisteus fugindo. Não, olha só quem foi. E irmão, era para eles ficar lá ou eles para estar batalhando junto com o Jonatas? Mas eles esperaram a vitória. Tem gente que não anda por fé, vive por vista. E aí diz assim agora: e também os filisteus, com os filisteus havia hebreus, como dantes, que subiram com eles ao arraial em redor. E também esses se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. E ouvindo, pois, os homens de Israel que se esconderam pelas montanhas de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também os perseguiram perto da peleja. Então até o pessoal que estava escondido começou a aparecer. Todo mundo, os que estavam escondidos, todo mundo começou a aparecer. Você vê, irmão, a gente tem que vencer, irmão. Se nós começarmos a vencer, até os medrosos vão sair das covas. Até as pessoas medrosas vão dizer: caramba, você venceu, então eu vou vencer também. E a Bíblia diz agora, para finalizar tudo: assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, por causa do Jonatas e do pajem de armas, que nem tem o nome dele. E o arraial passou a Bet-Aven. Então nunca mais esqueça do Homem-Aranha da Bíblia Sagrada. Aplauda bem forte ao Senhor. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos orar ou não, pessoal? E aí, você vai ficar debaixo da romeira? Vai ficar escondido nas covas? Ou você vai subir e essa montanha, mesmo desfavorável e sem condições, vai enfrentar o inimigo? Quem você é? Então vamos ver. Porque a gente tem que ter atitudes agressivas. Nós precisamos ter atitudes violentas. Nós precisamos ter atitudes contra o inimigo. Esse papinho de a gente tem que vigiar. Ai, meu Deus do céu, isso aí me dá um arrepio. Não é que você não tem que vigiar, tudo bem, pode até vigiar, mas você tem que cuidar, porque de vez em quando essa palavra, a gente tem que vigiar, por detrás disso esconde, sabe o quê? Eu estou me borrando de medo. Por detrás dessa palavra, a gente tem que vigiar, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a realidade não é essa. A realidade não é uma vigilância. A gente está com medo, se pelando de medo. E tem gente que é assim. Quem lembra esses dias atrás aí, não faz uns meses atrás, quem lembra que deu aquela função lá do Mandetta, do Bolsonaro? Quem lembra do Mandetta, do Bolsonaro? Você ficou sabendo. Parou de falar coronavírus. Parou, não parou? Teve um tempo que parou de falar de coronavírus. Todo mundo começou a voltar para a igreja. Daqui a pouco passou a situação do Mandetta, o pessoal começou a falar de novo de coronavírus. O pessoal parou de novo. Daqui a pouco vai vir a política. E vai acabar o coronavírus. Mas vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Nós não podemos, nós, homens de Deus e mulheres de Deus, nós não temos que viver para aquilo que está diante dos nossos olhos, porque para o Senhor Todo-Poderoso, quer com poucos, quer com muitos, para Ele não tem impedimento. O que Deus precisa ver em mim e você é atrevimento. Atrevimento. Se você for atrevido, ousado e destemido, Deus vai ser com você. E essa hoje roupa que eu estou aqui usando, hoje acabou, né? Hoje é o último dia que eu uso essa camisa, porque sexta-feira ela é sua. Baseado em Atos 19:11, um pedaço dela vai ser sua, os demônios vão fugir e as enfermidades vão sair. Tá? Então não deixe vir no último dia do mês, dia 31, eu quero você aqui na igreja. Levante as mãos aos céus agora, feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, obrigado, Deus, por essa palavra. Meu Deus, obrigado a Deus por essa mensagem. Nós precisamos ser mais destemidos. Nós precisamos, Deus, ser mais envolvidos contigo, ao ponto das nossas atitudes calarem o diabo. A nossa atitude tem que fazer o diabo ficar quieto. As nossas atitudes tem que fazer com que o demônio se coloque na posição dele, de derrotado, de fracassado. Nós não podemos respeitar o inimigo. Nós não podemos respeitar essa situação, porque quando nós começamos a respeitar o inimigo, nós desrespeitamos a Deus. Chegou a hora de você agora subir essa rocha. É hora de você subir essa montanha. É hora de você escalar. E você vai lutando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E que se você não parar, Deus vai vir com o poder. Deus vai vir com a unção. Deus vai vir com a capacidade. Deus vai vir com a capacidade sobrenatural. Deus vai vir com as maravilhas. Deus vai vir com a unção. Deus vai vir aqui e vai
vai estar abençoando você, vai estar manifestando a glória dele na sua vida, e que venha o tremor, e que venha, meu Deus, a unção, e que venha a capacidade agora, e que venha o teu poder, e que toda a base de sustentação do diabo bata em retirada. E hoje eu estou aqui em jejum, e se há um demônio que só sai com jejum e oração, eu oro agora, eu determino, eu exijo, e eu declaro: o mal vai embora agora, desapareça, suma, deu fora, cai por terra, diabo, em nome de Jesus Cristo. Você não pode mais ficar nesse corpo, nessa vida, nessa casa, nessa mulher, nesse homem, nessa pessoa. Pega o teu mal agora e vai embora, desapareça em nome do Senhor Jesus Cristo. Força do diabo, sai, caia por terra em o nome de Jesus Cristo. Levante as mãos aos céus e louve ao Deus Todo-Poderoso. Meu Deus Nunca falhará. nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Que chegará Minha vez. minha vez. Minha sorte Ele mudará. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. dos meus olhos. Levante as tuas mãos aos céus e declare: meu Deus Meu Deus nunca falhará. falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Que chegará Minha vez. minha vez. Minha sorte Ele mudará. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. dos meus olhos. Eu tenho a marca da promessa. Cante. Tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. A marca da Mas promessa. quem vai apagar? Mas quem vai apagar O selo que há em o mim. selo que há em mim. A marca da promessa A marca da promessa que Ele me fez. que Ele me fez. E quem vai me impedir? Quem vai me impedir? Se decidido estou, Decidido estou. pois quem me prometeu Quem prometeu é fiel para cumprir. É fiel pra cumprir. Aleluia. Levante as tuas mãos, o meu Deus O meu Deus nunca falhará. nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Que chega Minha vez. minha vez. Minha sorte Ele mudará. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. dos meus olhos. Levante as mãos ao céu e diga: Senhor Jesus, hoje eu entendi que a minha atitude de fé é ela que manda. Diga de novo: a minha atitude de fé faz o diabo ficar quieto. Deus vibra no céu, manda o terremoto, e toda a base de sustentação cai por terra, se move, e todas as prisões se abrem. Os filisteus fogem com o terremoto de Deus. E aplauda bem forte ao Senhor. O mais forte que você pode, esse Deus poderoso. Bem forte ao nosso Senhor e ao nosso Salvador. Dá um aleluia. Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Deus abençoe você que está em casa. Glória a Deus. Amém. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil,